Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Tem informação sobre Paulinho, Vitor Roque e Piquerez, ótima notícia sobre esses jogadores. Também tem informação de Flaco Lopes que pode deixar o Palmeiras, galera. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Tá tudo parado, os clubes em férias, mas o Palmeiras, pelo contrário, apesar desse tempo de descanso, tem muita gente trabalhando já para pensar nas oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras projeta para o mês de agosto, nos duelos contra o Cerro Porteño, ter o time perfeito do técnico Abel Ferreira à disposição. O que isso significa? Significa que o Vitor Roque, que está em recuperação de uma lesão de tornozelo, vai estar em campo 100%. Significa que o Piquerez, que está na Copa do Mundo e também em fase final de recuperação de problema no tornozelo, vai estar 100%. E o Paulinho, que voltou a jogar e bem, que é a grande esperança no torcedor do Palmeiras para ser aquele craque diferenciado em campo, já possa estar à disposição para jogar 90 minutos. Ou seja, o Abel Ferreira pode ter uma força máxima, um time super especial, e isso sem contar possíveis reforços também. Palmeiras que deixou de lado a história do Nino para tentar focar na contratação do Danilo, que seria a cereja do bolo nessa escalação. Mas tudo isso, claro, tem um objetivo e tem uma explicação. Daniel Gonçalves, que é o coordenador do Núcleo e Saúde e Performance do Palmeiras, deu entrevista lá para o programa em que eu estou na Jovem Pan, o Pan na Área, e falou a respeito desse assunto abertamente pela primeira vez. Situação do Paulinho, do Vitor Roque, do Piquerez, e explicou detalhadamente todos os processos que o Palmeiras tem feito para que esses jogadores estejam em campo no duelo contra o Cerro Porteño. Então, se você tem alguma dúvida, alguma preocupação, se o Palmeiras vai estar desfalcado, não vai estar, se o Palmeiras corre algum risco nas oitavas de final da Libertadores, pelo menos o Palmeiras tenta garantir e está trabalhando para que nada disso atrapalhe o planejamento do Abel. Que o Palmeiras tenha 100% dessa força máxima. 100% não digo porque o Jefité tá machucado, mas o Jefité, convenhamos, né, não vai ajudar em nada essa equipe pro Palmeiras, é um jogador limitadíssimo. Vamos falar do que interessa, daqueles que são bons, e por isso que o Daniel Gonçalves deixou muito bem explicado na edição do Pan na Área, em que, se você não acompanhou, vai ter a chance agora de ouvir do coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras quais as reais situações desses atletas e o que o time espera para o mês de agosto, que vai ser um mês fundamental na vida do clube, não só com o mata-mata da Libertadores, com o mata-mata de Copa do Brasil e o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Bom, Paulinho... Até que enfim vai ter uma explicação concreta aí e clara sobre o Paulinho, né, galera? Tem sido um caso, como todos têm acompanhado, né? Um caso que tem demandado bastante do Núcleo de Saúde e Performance, do próprio atleta. É uma condição sensível dele, não é uma lesão que ele teve simples, né? Ele teve uma recidiva de uma fratura para o estresse. E a gente tem tido todos os cuidados nesse restabelecimento do Paulinho, pois a fratura para o estresse ela acontece por carga, elevação de carga. Então quem é esportista sabe muito bem dessas condições. A gente tem muitos casos aí de corredores de rua, maratonistas, que muitas das vezes até conseguem performar, mas tem lá a fratura para o estresse. E a gente tem tido cuidado para que, como ele já teve uma recidiva no ano passado, foi feito um novo procedimento cirúrgico, uma nova técnica, hoje ele está restabelecido, os exames têm confirmado que a fratura está consolidada, que isso é um excelente sinal, porém a gente tem que avançar gradativamente com carga. Então, conforme vocês bem falaram e observaram, ele vinha com uma minutagem mais reduzida e no jogo de ontem a gente já estendeu essa minutagem. O que a gente espera para o Paulinho nessa paralisação de Copa do Mundo? Que ele consiga também dar um descanso, não só do aspecto físico, mental e também para o próprio tecido, já que a cirurgia é muito invasiva, né? Você abre ali a perna, então você tem o tecido, por mais que você tente acessar o osso, né? Você tem outras estruturas, como estruturas musculares, fáscias que também são comprometidas com o acesso cirúrgico. E, consequentemente, isso gera incômodos. Então, à medida que vai gerando carga, o atleta também sente incômodos e isso tem que ser gradativamente restabelecido. Então, o que a gente espera? Que ele consiga agora se restabelecer mentalmente, pois a temporada de futebol brasileiro é muito exaustiva em diversos aspectos, principalmente dos aspectos mentais, restabelecer fisicamente, clinicamente também, para depois a gente avançarmos com um incremento de carga para que a gente no segundo semestre possa usá-lo com uma minutagem superior ao que foi no primeiro semestre.
Ótima notícia sobre o Paulinho, né, galera? E muitos falavam que que o problema do Paulinho não era grave, né, galera? Que era uma contusão simples. Mas não era simples não, né? O doutor deixou bem claro aí. Basicamente, Daniel, o que ele sente é dor, era isso. Porque era uma grande dúvida, ele tá tudo bem, uma muscular, tal. O incômodo é dor. Não chega a ser dor, chega a ser um incômodo, é diferente de dor. O que a gente trata no núcleo de saúde e performance é o seguinte, a gente tem situações incapacitantes, limitantes e fadigas. Até o Abel, numa entrevista, ele colocou, muitas das coisas vocês realmente não sabem. E realmente a gente não divulga tudo porque a gente também tem outras restrições. A gente tem hoje Lei Geral de Proteção de Dados, a gente também tem ato médico, tem situações que fica a cargo do próprio atleta, que é um paciente. Então a gente não pode também divulgar nas minúcias, dar boletins médicos, nos pormenores. Não que a gente esteja contendo, pelo contrário, a gente dá aquilo que é relevante para aquilo que vai ser realmente, que é a prática do atleta. Ele não sente dor, ele está recuperado, mas ele sente incômodos, pois o tecido ainda não está, não o tecido ósseo, mas os tecidos adjacentes não estão plenamente restabelecidos. Então a gente tem que dar condição biomecânica, a gente tem que dar condição física, tem que dar condição biológica. O primeiro passo é a restauração do tecido ósseo, então a biologia nesse caso foi restabelecida. Mas os outros ali, que a gente sabe hoje pela literatura, por exemplo, que uma lesão de cruzado, um atleta vai performar plenamente depois de 2 anos de uma cirurgia de cruzado. E a lesão dele é uma lesão sensível, é uma lesão que requer cuidados. Então ele não chega a ter dor, mas tem incômodos que fazem com que a gente tenha que gerir essa carga, pois o incômodo é um indicativo de que se essa inflamação aumenta, o tecido pode ser novamente afetado. Ontem o Paulinho, ao conversar com a imprensa na passagem da zona mista, disse que o osso está praticamente recuperado. Foi isso que ele passou aos jornalistas. Queria saber dessa importância da pausa para a Copa do Mundo na recuperação do Paulinho, aí já visando o segundo semestre, doutor Daniel. Então, a gente vai reduzir carga, né, nesse período, não só para ele, para todos os atletas. A gente tem hoje, por conta da literatura, por conta da consciência até de questões mentais, né, a gente tem uma necessidade de restabelecer esses atletas nos aspectos mentais. Então, a gente vai dar um período agora de paralisação e existem estudos recomendados até pela UEFA a respeito de pré-temporada dos atletas europeus. A gente tem evoluído muito nessas questões de estudos, mas a gente ainda se baseia muito em estudos europeus. Qual é a recomendação? Numa paralisação de 4 semanas, 2 semanas off e 2 semanas de restabelecimento remoto. A gente vai fazer 2 semanas off e 1 semana de restabelecimento remoto e ele vai seguir essa programação, ele vai retornar também um pouco antes, vai fazer as avaliações, vai fazer algumas questões ali de biomecânica que é necessário para depois, gradativamente, isso não significa que ele também vá fazer todas as atividades com o grupo ainda nesse período de pré- e intertemporada, mas a gente crê que a gente vai conseguir evoluir com carga com ele. O Ares é um cara que vai ter um tratamento um pouquinho mais cauteloso em relação a ele não ter feito a chamada pré-temporada nesse começo de ano, já veio direto, né? E provavelmente, se tiver que ter um descanso mesmo, ou agora nessa parada de Copa do Mundo a depender da Colômbia, então somente no fim do ano, né? E outra coisa, o Vitor Roque, para agosto. Olha só, será que o Vitor Roque volta para agosto, galera? É o que a gente espera, né? O Vitor Roque faz muita falta do time do Palmeiras, né? Uma questão de plenitude de retornar aos gramados, e inclusive até com o próprio Paulinho, eu digo plenitude de poderem serem titulares, né? O Vitor Roque novamente e o Paulinho em si, além da questão do Ares. Essa é a nossa expectativa para o segundo semestre. A gente teve um calendário bastante congestionado no primeiro semestre, que isso se repetirá no segundo semestre. A gente terá uma sequência pós-Copa do Mundo de 18 jogos, depois uma data FIFA, depois uma sequência de 10 jogos, mais uma data FIFA para a finalização dos 6 jogos ali, considerando finais de Libertadores, Copa do Brasil e também a reta final de Campeonato Brasileiro. A gente espera que a Sociedade Esportiva Palmeiras esteja ainda nessas competições, brigando, obviamente, por título, que é o objetivo da instituição. Então, a gente vai ter que analisar caso a caso, né? Então, a gente hoje tem muita tecnologia embarcada, a gente tem muitas possibilidades de avaliações, mas a gente também, no nosso modelo, a gente considera o que a gente denomina de conhecimento subjetivo e tácito. A gente pergunta muito para o atleta, tem avaliações das condições mentais, para justamente a gente saber o que devamos fazer para restabelecê-los. A expectativa do Vitor Roque, né, é que ele agora, nesse período, faça a fase final de reabilitação. Ele é um atleta que tem, nessas férias, uma conduta diferenciada, ele vai ao CT justamente para se restabelecer. É óbvio que nessa intertemporada ele não vai estar treinando na sua plenitude com o grupo, mas ele vai estar progredindo com carga. A gente espera que ele atinja a sua plenitude no segundo semestre. Piquerez tem condição de jogo? O Piquerez, ele estava numa fase final de reabilitação, por isso que a seleção uruguaia convocou antecipadamente
devidamente, a gente passou todos os dados para que aí sim eles vissem e pudessem finalizar essa fase final de reabilitação, atendendo às expectativas dele. Ele ainda não tinha algumas fases a cumprir, mas o prognóstico era muito bom e ele está evoluindo muito bem lá. Daí, pessoal! Ótimas notícias do Palmeiras, hein? Palmeiras vai ficar uma máquina aí após a Copa do Mundo, hein? Ainda mais se chegar aí o Danilo, né, galera? Daniel Gonçalves explicou no Pan na área, lá na Jovem Pan, programa que eu trabalho, ao lado da Júlia Ballarini, de toda a equipe de esportes da Pan, e uma notícia bem animadora. Para quem tinha dúvidas sobre Vitor Roque, sobre como vai estar o Paulinho, sobre o Piquerez, o Palmeiras garante que quer ter esses caras à disposição e projeta sim a participação deles nos mata-matas que vão de novo decidir a vida do Verdão na Copa do Brasil, a sequência no Campeonato Brasileiro e, obviamente, no sonho do Tetracampeonato da América. Lembrando que o Palmeiras está numa chave que é acessível. Palmeiras que joga com o Cerro Porteño, depois pega o vencedor, se passar, do duelo de Mirassol e LDU, e numa semifinal pode ter um Fluminense pela frente, que é um bom time, merece todo o respeito, mas é um duelo em que o Palmeiras, inclusive no Campeonato Brasileiro, já venceu o Flusão nesta temporada, então dá pro Palmeiras sonharem de novo, voltar a uma decisão de Libertadores, lembrando que em 2026... na final da Libertadores vai ser disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, palco do Tricampeonato da América em 2021. O mestre ainda tá na tela porque tem novidades sobre Flaco Lopes. Quer dizer que o nome do atacante está crescendo no mercado? Se liga só, galera, agora essa notícia aí sobre o Flaco Lopes não é muito boa, né? Sobre o Paulinho, Vitor Roque e Piquerez, ótimas notícias, né? Agora sobre o Flaco Lopes, não sei se vão gostar não, galera. Tá bom, Silvestre? Ah tá, Michele, a cada dia. O Flaco Lopes é o artilheiro do Palmeiras há 3 anos. 2024 foi artilheiro do time na temporada, em 25 a mesma coisa. É o atual artilheiro do Palmeiras em 2026. O Atlético de Madrid demonstrou interesse no atleta no começo do ano, chegou com uma proposta próxima ao do valor da multa rescisória, que está hoje em 40 milhões de euros para o mercado do exterior. O Palmeiras preferiu não vender naquele momento, no começo do ano, valorizar o atleta que vai até jogar a Copa do Mundo, se não como titular, pode ter algumas oportunidades. Vamos aguardar o Mundial de Seleções, que está para começar daqui a 2 dias, é na quinta-feira, Michele, e o Palmeiras, portanto, barrou naquele momento, no começo do ano, uma possível venda do Flaco Lopes para o Atlético de Madrid. O que aconteceu nas últimas horas? O Barcelona entrou em contato com o Palmeiras para entender, tem alguma coisa alinhada, alguma coisa assinada? O Palmeiras respondeu, nada assinado, nenhuma proposta. Foi essa informação apurada pelo Gazeta Esportiva, mas fato, o Barcelona está de olho no Flaco Lopes. O Atlético de Madrid continua interessado e agora pode sofrer a concorrência do Barcelona, Michele. Galera, agora eu acho que o Flaco vai sim. Barcelona é o meu segundo time do coração, né? Eu que sou palmeirense roxo, mas se você perguntar pra mim qual que é o meu segundo time do coração, é o Barcelona. Então, pra mim, vai ser difícil o Palmeiras segurar o Flaco Lopes se o Barça fizer uma grande proposta pra levar o nosso jogador. Puxa vida, e aí os palmeirenses vão ficando um tanto quanto agitados e desesperados, né? Mas enfim, o Palmeiras fez certo ao segurar o Flaco Lopes, não fez, Tetra? Com certeza. É que era um momento diferente, né, Michele? Momentos distintos, né? Começo do ano e agora pós-Copa. Vai valorizar, não vai? Tudo depende se ele jogar a Copa do Mundo, né? No último amistoso, o Scaloni deu oportunidade pro filho do Simeone, Nani Filho, né? E o Flaco Lopes, claro que ele é o reserva do Álvares, né? Que foi artilheiro da última Copa. Então acho que o Flaco Lopes é um jogador mercado. Se o Palmeiras perder, não terá peça de reposição, porque o Flaco Lopes joga muita bola. O Palmeiras só vai vender se realmente chegar uma proposta irrecusável. O Palmeiras pode se dar ao luxo de ter essa condição de recusar até a proposta do mercado europeu, diferentemente de Corinthians, São Paulo. O Corinthians estava entregando o André a preço de banana. E o Flaco é um jogador que está valorizado, foi à Copa do Mundo, né? O Barcelona, obviamente, já começa essa sondagem, e aí o Palmeiras fica na torcida para que, de repente, ele entre e possa estar bem na Copa do Mundo, porque aí o valor aumenta ainda mais, de repente fica muito perto. A vantagem, né, Rafa, que além dele ser bom jogador, ele é novo, né? Novo. 23 para 24 anos. Só de ter ido pra
Copa já valoriza o atleta, né? Poxa vida, só estar na convocação da seleção argentina, a valorização vai lá em cima. E é jovem. O Palmeiras vai fazer um bom dinheiro aí. Agora... O pé do acelerador em relação ao Nino do Zenit. O Palmeiras chegou a alinhar tudo com o atleta, ofereceu ao Zenit no começo do ano 40 milhões de reais aproximadamente pelo zagueiro que foi campeão da Libertadores em 2023 pelo Fluminense, mas diante da contratação do Barbosa e para trazer o Barbosa do Botafogo, Alexander Barbosa, zagueiraço do Botafogo, o Palmeiras desembolsou metade desse valor que estaria disposto a pagar pelo Nino. O Palmeiras entende que está bem servido de zagueiros nesse momento. O Palmeiras tem os titulares aí, o Murilo, o Gustavo Gomes, dupla de zaga de xerifes. Palmeiras, pra mim, pode mudar a dupla de zaga de xerifes. Pode ser Gustavo Gomes e o Barbosa, que pra mim, na minha opinião, Barbosa joga mais bola do que o Nino. Essa é a minha humilde opinião, galera. Além do Fux e do Benedetti e também o Alexander, o Palmeiras entende que nesse momento não precisa mais reforçar esse setor do time, esse setor do elenco, e pode até redirecionar essa grana para contratar reforços para outras posições. Então, nesse momento, o Palmeiras desistiu do Nino. Informação duplamente checada pelo Gazeta Esportiva, inclusive com o Palmeiras, que deu a seguinte informação para mim: esfriou. Bom, esfriou. Isso todo mundo sabia que tinha esfriado, O Palmeiras tira o pé do acelerador, já tem o Barbosa. Vocês acham que o Verdão acerta nessa decisão? Porque de repente sai um outro jogador de outra posição, aí tem que compor. Como é que é, Garrafa? Tá certo ou não? Então, Michele, é óbvio, né? Não pode gastar dinheiro à toa. O Palmeiras tinha um interesse de fato, né, Miller? No Nino. O Nino era a bola da vez. O Palmeiras, inclusive, tentou de todas as maneiras, nem que já tivesse acertado para que ele chegasse nessa janela, não houve acordo e ainda tinha uma interrogação. Como tinha oportunidade de mercado, não estou desvalorizando o Barbosa, mas um outro bom jogador na praça, o Palmeiras preferiu trazer o Barbosa e agora não faz nenhum sentido trazer o Nino, que pode aí de repente acertar a sua volta para o Fluminense, Miller. Até pelo investimento na Garrafa, Michele, sem dúvida nenhuma, como você disse muito bem, foi uma oportunidade de mercado que o Palmeiras encontrou no Barbosa, e é claro que o Nino, ele tecnicamente ele é melhor que o Barbosa, é mais jogador. Só que o Barbosa, pro perfil do Abel, do time do Palmeiras, ele se encaixa melhor. Porque é um cara zagueiro raçudo, alto, quer dizer, acho que o perfil dele pro estilo do Abel vai cair muito bem. E corria o risco de você ficar esperando o Nino, não ter o Nino e de repente perder o Barbosa, né? É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Boas notícias sobre Vitor Roque e Piquerez. O Paulinho também já está jogando poucos minutos, mas como foi confirmado agora aí, o Fascicani trouxe todos os detalhes, que o Paulinho vai poder jogar mais minutos. Pode ser que jogue até 90 minutos, então Palmeiras vai ficar muito forte após a Copa do Mundo. Mas o problema sério do Palmeiras é o Flaco Lopes, né? Agora o Barcelona aí, se fizer uma proposta vantajosa, o Palmeiras vai negociar isso aí, não tenha dúvida, né, galera? Porque o Barcelona é um dos grandes clubes da Europa aí, junto com o Real Madrid. Então, com certeza, o Flaco Lopes, se for para ele escolher entre Barcelona e Atlético de Madrid, com certeza ele vai escolher o Barcelona. Então, se vir uma proposta que o Palmeiras espera aí na faixa de 40, 45 milhões de euros, não vai ser fácil o Palmeiras segurar o nosso jogador aí. E o Palmeiras vai perder o Flaco Lopes. O grande problema é quem que o Palmeiras vai trazer no lugar do Flaco Lopes, hein, galera? Qual nome vocês acham que seria ideal para substituir o nosso jogador? A notícia é boa que o Tigrinho tá voltando, né? Será que ainda poderemos ver a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, galera, juntos de volta? Porque eles estavam dando muito certo, os dois, né? O Tigrinho e o Fraquito estavam jogando bem, os dois bem entrosados. Mas agora é perigoso voltar um e sair o outro, né, galera? E o Piquerez também, que é muito aguardado aí. O Arthur vem jogando muita bola, mas pra mim acho que o Piquerez vai ser titular do Palmeiras, né? E o Paulinho, aos poucos, vai se reforçando cada vez mais vai se recuperando cada vez mais, né? O Paulinho, que é um grande jogador diferenciado. E já pensou o Paulinho fazer um gol aí numa final de Libertadores, uma eventual final, que é o que a gente mais quer, chegar na final da Libertadores e contra o Flamengo? Já pensou no estádio, lá no mesmo estádio que o Palmeiras disputou, né, a final aí, com o gol do Deivinho, lá no Uruguai?
Seria fantástico, né, galera? Se o Paulinho fizesse o gol e fizesse isso aqui pra eles, ó. Pra eles ficarem caladinhos, né, galera? Claro que é cedo pra gente pensar em final, mas o Palmeiras com os pés no chão pode chegar lá. Deixar a soberba de lado, jogar bola. O Palmeiras tem tudo pra chegar aí a mais uma final de Libertadores. Mas é isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo com informação lá do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!